com mestrado de Economia e Logística da Universidade Erasmus, nos Países Baixos. Dunuribe é especialista em portos e logística, com experiência em gestão e desenvolvimento portuário e estudo de viabilidade econômica, política e regulação portuária. Então, com a palavra, próximo palestrante, Dunuribe. Tá. Bom, obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. No nome do Porto de Roterdã, a gente agradece ao Dr. Fialho a esse convite especial. É um prazer vir ao Maranhão, é a nossa primeira vez aqui. Estou acompanhada pelo nosso colega Peter Lockhart e nós nos colocamos à disposição de conversas, de discussões que possam ocorrer após a apresentação. Bom, o que eu vou apresentar hoje eu queria deixar bem claro que é a visão do Porto de Roterdã. Por mais que a gente está envolvidos no Plano Nacional de Logística Portuária, que é um plano liderado pela CEP, vou tirar isso aqui. E então a gente tem fortes envolvimentos no setor portuário, digamos assim, do Brasil, né? Porém, a visão que eu vou passar hoje, que é uma visão bem positiva, vocês veem pelo título, o futuro do Brasil tem essa perspectiva de se tornar, sim, autossustentável e eficiente, é a visão por completo do Porto de Roterdã. Bom, rapidamente, a agenda de hoje, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, que é o assunto do seminário, nós pensamos em competitividade. Não existe desenvolvimento se o país, se a região, se o Estado não é competitivo. Então, eu vou dar uma rápida análise sobre qual é a posição de hoje no Brasil na parte de competitividade, maioria das vezes na parte de infraestrutura portuária. Nós vamos ver o potencial do Brasil, representado em movimentação de cargas, que é o estudo que o PNLP fez até 2030, e como isso se transforma em uma visão, né? Porque sem rumo nós não sabemos como chegar lá. Para alcançar essa visão, os planos de ação que foram recomendados pelo PNLP e apoiados pelo Porto de Roterdã, e aí eu finalizo com o modelo de gestão do Porto de Roterdã para que vocês entendam um pouco mais sobre como é essa gestão de um porto maior da Europa, né? Que teve um dia que foi o maior do mundo, mas os chineses e os asiáticos já nos passaram. Ok. Me chamou a atenção, eu vou usar aqui, a fonte é do World Economic Forum, que ele faz esse estudo de competitividade anualmente. E me chamou a atenção que se você abre o leque da competitividade, quais são os fatores? Existe uma série de fatores. E o que me chama a atenção é, na primeira parte, os requisitos básicos para o desenvolvimento, para a competitividade de uma nação, é infraestrutura. Bom, olhando como a infraestrutura no Brasil está, este estudo é diferente do que o apresentado anteriormente, porém, todos medem algum tipo de verdade, de feeling que se sente no empresarial e no setor público. O Brasil caiu 7 pontos de 2010 e 2011 até 2012. Então, assim, é realmente um fator que a gente olha que é preocupante, mas vamos lá, é um desafio. Se colocarmos o Brasil com uma listagem de outros países, nós vemos que países como a Singapura, como a Holanda, estão realmente no topo, ou seja, são benchmarks internacionais na parte de infraestrutura portuária. Mas o Brasil, Panamá é um benchmark, digamos assim, até mais realista, ele está dentro da América, né? Ele serve para nós como exemplo de benchmark internacional na parte da América Latina. E o Brasil ele está abaixo de países como Chile e a Índia e a Argentina. Muito trabalho a ser feito. Bom, como foi falado anteriormente, nós vemos que estamos alinhados quando vemos os gargalos. Quais são os gargalos atuais, principais, hoje, que nós vemos no Brasil? Se eu tiver que classificá-los, não sei se dá para ver bem. Está ali. Em 3 componentes principais, eu diria que são
parte de infraestrutura, parte física, né? A parte do marco regulatório e a parte de gestão e governança. Bom, a parte física de infraestrutura foi falado bastante hoje, é a capacidade insuficiente que existe no Brasil diante de uma demanda tão alta que o Brasil vai crescer. A capacidade ela não é só insuficiente na parte portuária, mas também de acessos. E acessos eu me refiro a rodovia, a ferroviário, a hidroviário e também na parte marítima. No marco regulatório, falando aqui em vários exemplos, até nessa nossa última apresentação do Itaqui, foram vistos que realmente existem muitos órgãos que estão participando de alguma forma nessa gestão, nessa operação portuária, sem tanta integração, sem uma integração que poderia facilitar e gerar mais uma eficiência. Na parte de marco regulatório que realmente impacta o setor privado, estamos lidando com um marco regulatório pouco flexível e muitas vezes que não dá uma segurança tão forte para o setor privado que precisa antes de realizar seus investimentos. As operações, em muitos casos, são subóptimas, nós vimos aí os benchmarks internacionais, e isso, muitas vezes, a maioria das vezes, a eficiência é fortemente atacada e o custo gera o custo Brasil, né? Então, isso aqui, às vezes, o que gera esse fator é parte institucional, é parte do marco regulatório em si. Na parte de gestão, as autoridades portuárias a gente tem visto várias, e isso faz parte do estudo do PNLP também, e de vários outros estudos, e da avaliação das senhoras e dos senhores, ela está precisando dar precisa ser um saneamento financeiro, que tenha capacidade, né? Então, assim, falando de baixa capacidade financeira, falando de uma gestão muitas vezes politizada, que isso gera a falta de continuidade, né? Ou seja, muitas vezes a gestão acompanha a eleição política. Isso não é ideal para um setor que é de longo prazo. Ou seja, o planejamento de um porto, o Porto de Roterdã, a gente está fazendo planejamento até 2040. Parece até assim, nós vamos estar vivos em 2040, que tipo de energias nós vamos ter? Mas é exatamente fazendo esses tipos de questionamentos que a gente pode chegar até estar mais preparado para o que pode vir, né? Porque projeção você nunca vai estar completamente certo, mas você tem que se preparar para alguma coisa do futuro. A parte de mão de obra, eu acho que é uma carência do Brasil como um todo, em todos os setores. O Brasil tem aí uma deficiência na educação e a gente está vendo que isso está atrapalhando a parte do setor portuário. Eu estou sendo, parece muito negativa, mas não é. É uma avaliação assim realista e a gente vê também o alto potencial, até porque, como o ministro falou anteriormente, muitos investidores internacionais, principalmente, vêm ao Brasil e falam: a gente quer investir, entendemos os problemas, mas queremos investir. Então, esse é o caso também do Porto de Roterdã, que está interessado em investir na parte do setor portuário do Brasil. E aí a gente vê o Brasil como realmente como acontecendo agora, no meio de uma crise, ele está com um boom econômico, né? O crescimento esperado nesse ano, por mais que tenham crises lá fora. Bom, aí outros fatores que já estão bem claros, é o crescimento da classe média, a abundância de matéria-prima, tanto na parte de agribol que na parte mineral, o pré-sal que gera fortes riquezas, tanto na parte de emprego como na parte de capital para o país, e os futuros eventos esportivos. Eu vou usar a projeção base, ou seja, não é a mais positiva. Ela não inclui, os portos privativos, então são apenas os 34 portos públicos, tá? E na parte do período observado, estimou-se foi um crescimento de mais ou menos uns 7%, que foi exatamente quando foi, digamos assim, o impacto da lei dos portos e da modernização dos terminais.
E o período projetado, que até 2030 nós temos esse número de 5,68%, que ele está hoje acima do crescimento econômico esperado do Brasil para esse e para o futuro ano. Então, assim, olhando para os postos apenas públicos, nós temos uma movimentação de carga esperada de mais de 1,6 bilhões de toneladas. Repito, apenas os portos públicos. Então, é muita coisa a ser movimentada pelos portos brasileiros e nós precisamos ficar prontos para receber esse crescimento. Com o esforço da CEP em planejar e ter esse planejamento sistêmico que é muito necessário, ainda mais nesse setor de longo prazo, foi criado o Plano Nacional de Logística Portuária, que hoje não foi muito falado, mas eu vou tocar em algumas partes deles que eu acho fundamental. Os seus 3 objetivos lidam exatamente com os gargalos mencionados anteriormente, não só por mim, mas por muitos outros palestrantes, que é a parte de capacidade, aumentar a capacidade do sistema portuário, é uma prioridade como número 1 e essencial. Definir claramente o marco regulatório institucional, ou seja, ver qual é realmente o novo arcabouço que vai ser a modernização, digamos assim, do marco regulatório. A gente viu diversas mudanças que ocorreram no setor portuário, de centralização, de descentralização. Então, assim, temos que realmente olhar novamente para esse fator hoje em dia, porque a economia nos forçou a chegar nesse ponto novamente. E a parte de gestão, né, a parte de governança, repetitivamente falado hoje, qual é a nova estratégia de gestão portuária para ser alcançada a autossuficiência, né, a autossuficiência em termos da autoridade portuária em si. Bom, falando de um rumo e de um futuro, a gente tem que tentar palpar, entender qual é esse futuro para poder chegar lá. Eu vou ler para vocês essa visão que foi elaborada pelo PNLP da CEP, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, com o apoio do Porto de Roterdã. Possibilitar que o Brasil realize seu potencial de crescimento econômico e desenvolvimento social por meio da melhoria de eficiência nas cadeias de suprimentos, ampliando a capacidade portuária e promovendo a sustentabilidade ambiental. Tudo isto para que o Brasil ocupe uma posição internacional competitiva. Repito, posição internacional competitiva. Sem competitividade, nós não temos desenvolvimento sustentável. E isso aqui é exatamente relacionado ao custo Brasil, né? Vamos atacar o custo Brasil para nos tornarmos competitivos e nossos produtos forem competitivos lá fora e também aqui dentro. Como realizar a visão? Muito texto no slide, eu vou enfocar nessas duas amarelas. A parte física são investimentos, planejamento, são investimentos acertados, não só na parte portuária, mas na parte de acessos, isso é bem importante. Foi mencionado hoje aqui a matriz de transportes não pode mais viver dependente tão arduamente do setor rodoviário, né? Então, essa parte da capacidade, da parte mais infraestrutura, aborda todos esses temas, mas eu vou falar mais dos temas da parte institucional e da parte de gestão, que são esses que vão realmente atacar nosso problema de autossustentabilidade. Por que a autoridade portuária não está recebendo realmente lucros, né? Planos de ação. Falamos várias vezes de planejamento, mas temos que executar. Então, quais são as ideias de executar? Esses são alguns planos de ação que o Porto de Roterdã sugeriu dentro do esboço do PNLP, tá? E parte dele é exatamente dos órgãos que estão envolvidos, tanto na parte do setor público como na parte do setor privado. Qual é realmente a função de cada um? E qual é o mandato de cada um desses órgãos e do setor privado para se chegar num patamar mais elevado e numa posição óptima de desenvolvimento portuário. Autoridades portuárias devem ser organizações com autonomia gerencial e financeira. Para ter autonomia, você tem uma descentralização, né?
E eu achei bem interessante que foi abordado aqui o relatório da ESPO, da European, da parte europeia das organizações portuárias, porque ele fala muito da descentralização. E é verdade, né? No Porto de Roterdã, vocês vão ver, é um porto de município, mas ele é totalmente distanciado de qualquer tipo de controle, digamos assim, na gestão do dia a dia da parte do município. Em si, ele tem uma gestão separada. Tá? Então, isso aí, essa autonomia gerencial e financeira, ele vai prover a agilidade que nós tantos precisamos. Mas, para se ter essa descentralização, é preciso, né, como foi falado aqui hoje, limpar a casa, ou seja, realmente ter uma gestão de primeiro nível, de primeiro mundo, e uma gestão profissional, com técnicos e com continuidade. Eu repito essa palavra porque porto sem planejamento de longo prazo é difícil, muito difícil, porque um erro que você faça de planejamento num porto, você não vai poder corrigi-lo tão fácil como em outras áreas, de outros setores econômicos. Saneamento financeiro das autoridades portuárias. Porto tem que dar lucro? Sim. Porto dá lucro. Porto tem tarifas, Porto tem arrendamentos. Por que as autoridades portuárias não podem, pelo menos, ter essa parte do capital operacional? Né? E outra coisa que a gente observou no marco regulatório, na parte de licenciamento ambiental, existem vários, não é tão, digamos assim, não é tão linear, né? Então precisa um pouco de mais harmonização na parte de licenciamento ambiental para que as regras possam realmente ser seguidas. Nos aspectos econômicos, no plano de ação, nós temos os investimentos. Obviamente, investimentos são necessários, públicos e privados, e o equilíbrio deles. O que a gente apontou, e isso pode até ser um pouco chocante, mas o que a gente apontou assim, a longo prazo é que o governo federal não invista tanto nos portos. Eu vou explicar. A gente enxerga como uma diminuição gradual do financiamento direto, ou seja, dele colocar o capital e dele não ver nenhum retorno. Mas se a autoridade portuária recebe a receita, tem a tarifa, tem o arrendamento, pode ter eventuais subsídios e tem acesso a empréstimos, ou seja, capital externo, ela pode investir na parte portuária. Lógico, cada investimento deve seguir um plano de negócio que deve estar dentro do PDZ, que a gente está começando a se referir ao PDZ como um plano estratégico do porto, que engloba não só a parte de zoneamento, mas também a parte de planejamento financeiro, que é muito importante. E aí, o papel do governo federal, ficaria mais nos acessos, porque os acessos é realmente difícil que uma empresa só se responsabilize, né? Então, isso seria uma proposta para que esses investimentos fossem focados daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando gradualmente as autoridades portuárias começarem a realmente sair, a se sanear financeiramente, então que o governo federal ele enfoque esses investimentos nesses acessos, tanto na parte terrestre como na parte marítima e hidroviária. Agora, esses investimentos, obviamente, têm que ser investimentos acertados, e aí é o que a gente coloca como de acordo a uma classificação dos portos, que é quais são os portos que mais vão crescer, quais são os portos de alta escala, quais são os portos que servem apenas uma região menor, que não precisa de um calado, de uma profundidade tão grande. Então, isso também tem que ser estudado. Na parte de autoridades portuárias, a gente passa a chamá-las de agentes comerciais. E para a autoridade portuária ser realmente um elo comercial nessa cadeia de suprimentos, nessa logística toda que a gente falou, precisa, sim, desenvolver os planos de negócios. Como eu havia falado anteriormente, não existe investimento em qualquer empresa, que seja ela de qualquer ramo, que invista sem saber o retorno, né? Então, é isso que a gente prega.
Esse plano de negócio poderia estar integrado ao PDZ, ao Plano Estratégico do Porto, e poderia ser renovado e reformulado a cada 5 anos, a cada 10... Bom, 5 anos o plano de negócio, 10 anos o plano mais de zoneamento. Quais seriam os modelos de gestão e de estrutura legal? Isso são ainda temas de discussão, não é nada colocado realmente escrito numa pedra, mas vemos como a participação do setor privado seria possível até na autoridade portuária em si, ou seja, não só nas operações portuárias, como é o modelo landlord, mas também na sociedade do porto em si. Um outro modelo, que seria provável e já existe legislação para isso, são as concessões, onde o setor portuário, o setor privado entraria com concessão por tempo limitado para gerir a autoridade portuária. Aqui o que pode ocorrer em ambos desses modelos é que a União possa ser uma acionária, ter uma participação acionária em cada um desses portos públicos. E aí ela está investindo, mas ela tem um capital nele, mas a gestão é totalmente ou parte privada e profissional e descentralizada. Aspectos de mercado. Foi apresentado aqui o Porto da Antuérpia. E aí vocês viram quantos portos existem em uma costa de 500 quilômetros, 800 quilômetros. No Brasil, temos 8.000 quilômetros. Então, a competição é necessária, sim. E a gente acredita em políticas que promovam mais essa competição. Uma parte é dar mais flexibilidade aos portuários que são arrendados em portos públicos. E uma dessas flexibilidades seria que não fosse mais obrigatório a contratação do servidor portuário através do OGMO. E, por outro lado, que os terminais privativos pudessem movimentar cargas de terceiros. Isso seria para gerar uma competição maior, que geraria mais eficiência, baixaria o custo e, no final, todos os usuários portuários ganhariam com isso, o que quer dizer que o Brasil ganharia com isso. Bom, eu vou rapidamente explicar um pouco como funciona Roterdão, funciona, nós estamos representando a autoridade portuária e como é que ela se sustenta. Aqui é a entrada do porto. O Porto de Roterdão é uma empresa pública, mas ela tem uma gestão privada. Explico. O controle acionário é 70% do município de Roterdão, antigamente era 100%, e o governo federal, o governo nacional, tem mais ou menos uns 30%. Ou seja, que o dono realmente dos terrenos e do porto é público, mas a gestão, o conselho de administração, por exemplo, é totalmente do setor privado, são profissionais que dão o que uma CONSAD faz, né? O conselho estratégico, o controle, mas a diretoria executiva é que faz a gestão do dia a dia e também são totalmente profissionais do ramo. É importante notar que como o governo, que é, no final, o acionário, se existir a distribuição de dividendos no final do ano, no final do período, esses dividendos irão para o governo, ou seja, mais capital na mão do governo relacionado a operações portuárias. Isso depois de investimentos próprios. Só para observar rapidamente como realmente é estruturado como empresa privada, nós temos aqui uma estrutura bem comum de CEO, de presidente da empresa, de CEO, que é o chefe operacional, e do chefe financeiro. E eu chamo a atenção que existe aqui embaixo a parte de departamento comercial, que é fortemente ativo e tem um contato diário com os clientes existentes e clientes potenciais do Porto de Roterdão, agindo como empresa privada. Essa parte que apareceu agora é a parte de, digamos, capitania dos portos, que ela também está submetida à gestão do porto, porém combinado com o Ministério de Transportes e o prefeito de Roterdão, do município de Roterdão, porque é um fator, uma atividade que ela mexe com segurança, né? Então, ela tem que ser realmente muito relacionada com a comunidade, com a prefeitura e com a nação.
Bom, isso são os modelos, diferentes modelos de gestão portuária. O Roterdã é realmente uma grande loja, onde as operações e o trabalho é privado. Isso aqui é como, né, o Roterdã opera. A autoridade portuária investe em tudo que é azul e o setor privado investe em tudo que é amarelo. Ou seja, canais de acesso, berços, até dutovias, que não está mostrado aí, dragagem, manutenção de dragagem, é todo a autoridade portuária, financiado pela autoridade portuária. E a empresa privada é o trabalhador, é o portainer, é o depósito, são as coisas necessárias para a superestrutura da sua operação. Como é que o Porto de Roterdã decide investir? Existe um projeto novo, um cliente novo, mas o Porto precisa investir em tipo de infraestrutura para facilitar esse negócio. Bom, a gente segue a metodologia Business Case, que é um plano de negócio, onde é calculada uma taxa interna de retorno. Se ela é favorável à expectativa que a gente tem, à meta que a gente tem, já é considerado viável economicamente. Essa taxa de retorno, ela não é assim, importante só para gerar lucro, né? Ela é importante também para poder gerar mais investimentos. Ou seja, desenvolvimento da área, atrair mais negócios, fazer mais infraestrutura, geraria tudo, isso vem tudo da parte dessa taxa de retorno, que é calculada em cada investimento que o Porto de Roterdã faz. Existe sim um equilíbrio entre investimentos públicos e privados. A parte de acessos é toda majoritariamente na parte pública, e a parte dentro do porto, como eu expliquei anteriormente, é da parte da autoridade portuária. Nós também atuamos em possibilidade de ter financiamento externo, ou seja, se for necessário, poderíamos sim ter empréstimos com bancos. Esse slide, ele mostra, rapidamente aqui para tentar explicar, a correlação da receita, que ela está no topo, e da movimentação de cargas. Vocês viram que até no ano de crise, que foi 2008 para 2009, onde a movimentação de carga desceu de 421 milhões de toneladas para 387, ou seja, um declínio sustentável, a receita ela não desceu tanto, ela não caiu tanto. E por que se dá isso? A receita do Porto de Roterdã ela é composta 45% de arrendamentos e 55% de tarifa portuária. Ou seja, os arrendamentos eles são a longo prazo, eles são receitas seguras. Você vai receber por 25, por 30 anos. No caso de refinarias, que nós temos 5, nós recebemos essas receitas até 99 anos, ou seja, são contratos de arrendamento de 99 anos. Então, assim, a segurança que um arrendamento gera de receita para a autoridade portuária é muito forte. E aí a gente capitaliza isso e que nos dá a possibilidade de investimentos tão grandes como nós temos passado agora com a nova expansão Maasvlakte, que são 2.000 hectares de aterros sobre o mar nórdico. Só esse ano vamos investir mais que 400 milhões de euros e muitos mais nos futuros 2 a 3 anos também com essa nova expansão e também com outros projetos. Rapidamente, DRE do Porto de Roterdã, a empresa pública, a receita é mais de 500 milhões de euros, gerando um lucro líquido de 154, no caso de 2010, milhões. Bom, para finalizar, uma última assim, avaliação, uma perspectiva da parte do Porto de Roterdã, como a gente enxerga o Brasil e como a gente enxerga o setor portuário brasileiro. A gente vê que existe um potencial enorme, tá? Mas existem mudanças que são muito necessárias. Então, com essas mudanças, se existir realmente coragem política, coragem do setor privado, força e vontade mesmo, acontecerá essa transição. E aí nós vamos passar de portos que hoje em dia são ditos como gargalos da economia para portos que facilitam e promovem o crescimento econômico do país. A gente passa de um controle governamental para um planejamento estratégico e integrado e sistemático. A gente passa de portos de pequeno porte, sem possibilidade de expansão,
totalmente dentro de cidades, né, que é o caso de muitos portos, para portos de maior porte, com grandes ganhos de escala que é preciso. A gente passa de autoridades portuárias altamente subsidiadas, com fortes problemas financeiros, sem capacidade de investir, para autoridades portuárias autônomas e autossustentáveis. De congestionamentos a uma cadeia logística integrada em todos os modais. E aí a importância da matriz. E a gente passa do custo Brasil para uma eficiência operacional que gera uma redução de custos. E da conformidade legal, conformidade total ambiental, que é muito necessário, com parte do planejamento de desenvolvimento sustentável. E nossas conclusões, para finalizar, é que acreditamos que sim, é possível criar portos autossustentáveis e por que não ter, e estar aqui como um grande exemplo, estando aqui no Maranhão, e sendo autoridades sustentáveis, ou financeiramente saudáveis, ela tem mais acesso a outros tipos de financiamento, se for o caso. E o que é mais importante é a correlação de baixar os custos e de aumentar a eficiência, baixar o custo do Brasil e aumentar a competitividade do país, né? Isso tudo também gerado e facilitado pelos investimentos da parte privada, que eles precisam de segurança jurídica, e aí o governo faria uma transição para a parte de investimentos em acesso. Bom, é isso. Obrigada pela atenção, fico disponível e obrigada. Muito bem, te agradece, Dona Uribe, por gentileza, essa parte da mesa.